Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Esse quadro é intitulado Pais, Mães, Filhos, Como Lidar? E hoje nós traremos um tema muito pedido e muito atual, que é o comportamento opositivo desafiador. O que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Como lidar com uma criança com comportamento opositivo desafiador? Bom, a gente precisa reflexionar sobre algumas coisas. Em geral, uma criança com um comportamento desse modo vem de uma família disfuncional, em que os papéis familiares são muito confusos. Geralmente, há uma ausência de limites, contornos, de algo estruturado, de um regime de consequências, tanto positivo quanto negativo, de uma confusão, muitas vezes pela perda de referência. E aí o comportamento da criança passa a ser uma resposta, um efeito da dinâmica familiar delineada. Então, a criança pode apresentar um comportamento teatralizado, que não significa falso, significa colocando uma tinta especial nos aspectos emocionais, dando uma especial contundência nesses aspectos, uma tendência de se colocar como centro das atenções, de chamar a atenção de algum modo, um apego exclusivo a um dos genitores, né, ou a um dos cuidadores, a tendência de não respeitar a autoridade, não respeitar a privacidade, de cobrar incessantemente a atenção, que a atenção seja voltada para ela. É uma criança muito desafiadora, que em geral tem aquela ânsia por mandar, conservar certo autoritarismo, né? E há uma grave tendência dos pais, à medida que vão convivendo com essa criança, se sentirem cada vez mais extenuados, esgotados, tanto física quanto emocionalmente, porque tentam, né, fazer as reprimendas, aplicar os castigos e nada funciona. E não vai funcionar mesmo, porque o castigo ele nos faz entrar numa queda de braço com a criança e ela nos vence pela insistência. Então, funciona muito mais a consideração dessa criança e o regime de consequências por tudo que ela faz. É assim que ela vai aprendendo a desenvolver responsabilidade emocional, afetiva e também pelos seus próprios atos. Muitos pais relatam que têm uma sensação de que o filho exige demais, sufoca, né? Não consegue ficar quieto, não consegue se fixar a sua atenção em alguma atividade, precisa sempre estar naquela confusão, né? É como se a linguagem fosse a linguagem da briga, nunca se pacifica, mexe nas coisas, né? Interfere nos diálogos de adulto, mesmo quando recriminado, nada adianta, né? E, em geral, tem uma conotação um pouco mais escandalosa para se comportar. Nunca cede, nunca reconhece quando faz algo equivocado, digamos assim, né? Quando tem um comportamento ou um pensamento disfuncional. E sempre usa a insistência como meio mais rápido de conseguir o que quer, vencendo os pais pelo cansaço. Em geral, e isso deve funcionar como um grande alívio de culpa, né, dos pais, ele não reproduz o comportamento de ninguém. É como se ele tivesse esses traços próprios da sua própria constituição. Mas, frequentemente, mente, faz escândalo, se vitimiza, grita, né, principalmente se tiver a presença de pessoas estranhas, daquele círculo familiar mais próximo, né? E quando faz algo que não está certo, para evitar as reprimendas. Pode simular algumas doenças ou sintomas quando é convocado a apresentar resultados de alguma atividade na escola ou de alguma atividade de outra ordem, quando é convocado a assumir as suas responsabilidades, né? Dissimula, engana. Então, delineado aí esse quadro, que é um quadro muito presente na nossa sociedade atual, reflexo da sociedade do consumo, da sociedade do desempenho, da falta de tempo, né? Da perda do tempo de qualidade com os filhos, é responsável muitas vezes da depressão e da ansiedade dos pais, de um sentimento de menos-valia, de não ser seguro o suficiente, de não estar desenvolvendo, né, as funções materna e paterna como
e é exigido pela sociedade, né? Então todo esse encargo, ele vai se adensando sobre a dinâmica familiar e se expressando nos pequenos, nas crianças, como essas fugas, né? Ou pela violência, pela oposição, pelo entrave formado, pelo desafio. Então, nós não podemos esquecer que antes de delinear qualquer transtorno, é necessário escutar essa criança. E nós, psicanalistas, em especial, a gente foge desses diagnósticos. Nós estamos muito mais preocupados com as causas inconscientes do que propriamente em delinear quadros. A gente deixa isso para a psiquiatria, que faz muito bem. Então, o primeiro ponto é que a gente não pode esquecer que quando o sujeito está na infância, o seu ego está em construção. A sua personalidade está em formação. E se para adultos a personalidade vai se modificando ao longo do tempo, ao longo das experiências, dos vínculos, imagine para uma criança. A personalidade é a combinação de temperamento e caráter. Então, embora trazendo as próprias heranças genéticas, muito disso é moldado e influenciado, positivo e negativamente, na estrutura familiar. E tem a influência das pessoas que convivem diretamente com a criança, na família e na escola, principalmente. Então, por isso que a gente falou desse ambiente disfuncional. Que isso não quer dizer que os pais são ruins. Significa que a criança se vê deslocada. Ela não percebe muito bem quem faz o que na família, de onde que vem a autoridade e como essa autoridade se estabelece. É uma perda de referencial. É como se a família se tornasse fluida. Por isso, eu particularmente acredito que a gente deve ter muita cautela para delinear quadros de transtornos de personalidade em crianças. Nem eu me atrevo a dizer muitas vezes, né? Porque a sintomatologia ela é definida no DSM-5, que é um instrumento de trabalho da psiquiatria. Nós, psicanalistas, trabalhamos muito mais nas causas inconscientes, como disse, que estão por trás desses quadros de transtorno de personalidade. Então, nesses casos, como lidar, né? A psicoterapia é fundamental para ajudar a criança a descobrir outros caminhos. Mas mais importante que a terapia, é necessário conjugar a ela a perseverança dos cuidadores, né? Sem essa ajuda mútua, nada feito. Porque, em geral, na psicanálise infantil, a gente lida com a família, né? A gente precisa ter um contato muito próximo. Então, não dá para desistir da criança por conta dessas coisas, muitas vezes graves e fortes, que digam ou façam. Então, a gente tem alguns traços bem perceptíveis desse comportamento opositivo e desafiador. A intolerância, a frustração, dependência afetiva, manipulação psicológica, a atitude desafiadora, transferência de culpa, as atitudes impulsivas, teatralização, a inflexibilidade com os erros dos outros, a imagem de que faz tudo certo, como se fosse uma formação reativa, a linguagem de violência para se defender, a espetacularização emocional, né? Mas tem jeito. Só que é necessário ter paciência e acolher essa criança. E para os pais, é altamente recomendável que se fortaleçam. Mais que nunca será preciso, indispensável, um acompanhamento psicoterapêutico e ou de grupos de ajuda e pensar que, se estão cuidando, não estão sendo negligentes. A criança ainda vai te achar insuficiente por algum tempo e vai permanecer nesse mesmo padrão, difícil de vencer. É importante definir aquilo que é negociável e inegociável. Porque a criança precisa de limites, de negação, de ausência. E não mais da dedicação exclusiva de tantos presentes. Isso não é destratá-la de modo algum, mas o amor ser exercido com firmeza e responsabilidade das consequências. Tem algumas coisas que absolutamente não funcionam. Ceder, a birra, a criança invadir a privacidade dos pais, não é possível permitir isso. A criança dizer o que os pais têm que fazer, são os pais que precisam definir e ser firmes, sustentar isso. Quando flexibilizar para a criança, porque também não é uma ditadura,
Dá sempre a ela 2 ou 3 opções e, enquanto ela estiver na crise da instabilidade emocional, silenciar. Olhar para ela bem no fundo dos olhos e dizer: infelizmente, bem que eu gostaria, mas eu não tenho condições agora de dialogar com você nesse seu estado de ânimo. Eu não vou conseguir entender o que você está dizendo e sentindo, e você não vai conseguir acolher o que eu tenho a dizer. Então eu preciso muito que você se acalme, e depois que você se acalmar, eu vou continuar aqui do seu lado, te ajudando, te dando todo o apoio. A gente vai conseguir conversar sobre isso e a gente vai conseguir achar um ponto que seja um ponto de união para a nossa família. Para que eu consiga te escutar e você também consiga me escutar e a gente possa restabelecer esses laços de amor e viver de uma forma melhor. Então, quando ela acalmar, a gente dialoga. A gente tem que andar ao lado da criança. Ela sabe que pode contar conosco, né? Então, isso não é abandoná-la. E a gente também não pode se culpar, porque senão a gente acaba cedendo por cansaço mesmo. Então, vai vencer quem tem mais paciência. E nessa história, os pais têm muitos recursos para poder seguir em frente. Então, espero ter ajudado. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Esse é o meu quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar. E hoje nós falamos sobre comportamento opositivo desafiador. Até a próxima.